Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, já se inscreve no canal, deixa like, comentário, compartilha para que ele chegue até mais pessoas. Estamos seguindo muito na luta para os 3 mil aqui do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, já se inscreve que você vai ajudar pra caramba e é totalmente de graça. Para você que quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser garantir conteúdos antecipados como esse que está saindo terça-feira para quem é do Apoia-se ou do Clube de Membros do YouTube, beleza? A partir de R$5 por mês, você vai me ajudar a continuar criando esses conteúdos e vai garantir aí conteúdos antecipados todas as semanas. Bom, pessoal, decidi fazer esse vídeo mais cedo porque eu reparei que existe até uma ansiedade maior da galera pela prévia do que muitas vezes pelo recap. Então eu decidi fazer a prévia antes, né? Até porque eu não preciso esperar vídeo sair, eu não preciso esperar nada sair para poder fazer. Então, bora lá. Temos jogos do Brasileirão e temos jogos da BFA nesse final de semana pra gente falar. Começando pelo Brasileirão Feminino, temos a estreia da competição que vai ter 3 equipes essa temporada, né? A gente vai ter Curitiba Silverhawks, Portuguesa Avengers e o Brasília Pilots, né? Vai ter um todos contra todos aí. E, se eu não me engano, as 2 melhores fazem a final, ou quem for melhor nesses confrontos vai ficar com o título. E teremos esse primeiro jogo entre Curitiba Silverhawks e Portuguesa Avengers. Esse primeiro jogo será em Curitiba, né? As 2 equipes que já se conhecem muito bem, já se encararam em finais, são, né, junto com, acho que com o Pilots, né, os times que estão desbravando, estão tentando, né, cada vez mais trilhar esse caminho do futebol americano feminino, né, que é muito mais forte no flag, a gente sabe disso, mas a gente sabe que tem jogadoras muito boas, né, o Brasil teve seu primeiro jogo no ano passado, então é um jogo bem legal pra gente ficar de olho, particularmente não dá pra gente analisar demais, porque são 2 equipes que tem muito pouco material mesmo, né, e até por conta de os times terem diminuído um pouco, a gente sabe que de repente vai ter jogadoras de alguns times que vão estar aqui, outras que vão estar lá, então a gente pode ter algumas mudanças, né? O Curitiba Silverhawks jogou, por exemplo, o estadual, jogou um jogo, né, o Araucária Ball, onde venceu, e é um time muito parecido com o que a gente viu no ano passado, né? A Portuguesa Avengers, que a gente sabe que tem uma base sólida também, uma defesa muito boa, um ataque que ano passado não conseguiu ter a mesma produção que teve em anos anteriores, então eu acho que para as 2 equipes é uma questão muito de aprendizado mesmo com o ano passado, em melhorar, em pegar jogadoras mais novas e dar uma oportunidade também para elas já estarem no campo, porque a gente sabe que treino é uma coisa, jogo é outra. Esse jogo vai ser no sábado, vai ter transmissão, inclusive, para quem quiser acompanhar ao vivo, sábado, 2 horas da tarde, a gente vai ter esse primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol Americano. Vou com certeza estar na audiência. E assim, não é um jogo com um favoritismo muito grande para nenhum dos lados. Talvez o Silverhawks por ter sido atuais campeãs, por terem já jogado esse ano e tudo mais. Mas é um jogo que para mim está completamente aberto, né? São 2 equipes aí muito, muito fortes. Indo agora para o Brasileirão D3, né? Teremos um jogo só pela D3, é isso? É isso. Um jogo pela D3, que será o jogo entre Assis Captains e Maringá Pyrus, né? Jogo em Assis, no domingo. Jogo muito importante para as 2 equipes. Para a equipe do Assis Captains é vencer e fazer conta, né? Porque como a equipe perdeu para o Arapongas, precisa vencer, né? E vencer com um saldo bom para conseguir se manter na briga pela vaga. Lembrando que, né, os grupos com 3 times na D3, só o líder vai passar, né? Então, por enquanto, a situação de Assis é muito complicada, mas independente de qualquer coisa, eu acho que é um jogo muito bom, porque o time precisava e precisa se testar contra times diferentes, né? Então, assim, jogou contra um Arapongas fora de casa, um time que veio muito forte no jogo terrestre, uma defesa adversária que encaixou muito bem tudo o que queria. Então, você cada vez mais vai aprendendo os pontos bons e ruins do seu time, né? Do seu ataque, da sua defesa, o que dá para aprender, o que não dá. E vai encarar o Maringá Pyrus, que se não tinha qualidade, sempre teve variedade no seu ataque. Foi um time que sempre arriscou muita coisa diferente, sempre tentou muita coisa diferente durante o Campeonato Paranaense desse ano. Então, vamos ver o que dá para esperar desse Pyrus também, né? Falaram que o Bruno Miyazaki está de volta no comando do ataque, é um quarterback veterano que pode realmente ajudar bastante esse time. E foi um time que no Paranaense tinha bons começos de jogo, ofensivamente falando, e terminava muito mal, não conseguia manter a mesma qualidade, o ataque se perdia.
Então é um time que também teve aí muitos aprendizados durante o primeiro semestre e vai encarar fora de casa um jogo que é muito importante. Caso vença o Assis Captains, né, Maringá Pirates e Arapongas vão decidir, né, quem vai ficar com a vaga desse grupo. Então é um jogo que eu tô bem ansioso, é um jogo bem legal. Eu gosto muito da D3 porque tem muito aspecto do desenvolvimento, né? Talvez a qualidade do jogo seja diferente, nem todo mundo goste de ver, e eu consigo também entender isso, mas eu gosto muito porque a gente tem realmente equipes que estão se descobrindo, né, em muitos aspectos. Então eu particularmente gosto. Acho que o Maringá Pirates talvez tenha um pouquinho mais de casca, né, para vencer esse jogo. É um time, de repente, um pouco mais organizado em alguns aspectos, mas o jogo é em Assis, então também tem esse fator, né? Jogar em casa, o Assis tem uma torcida muito presente lá, quando joga, né, no seu estádio. Então é um jogo que eu tô bem curioso. Se eu tivesse que pôr um favoritismo, acho que talvez iria para a equipe de Maringá, né? A derrota para a equipe do Arapongas, ela foi uma derrota bem forte, né, que a equipe de Assis sofreu, e não sei se contra a Maringá vai conseguir corrigir tanto em tão pouco tempo. Mas a expectativa de um jogo bom, um jogo legal, né, para as duas equipes na D3. Indo agora para o Brasileirão D2, onde também temos só um jogo, teremos a estreia da equipe do Vikings contra o Sorocaba Vipers, né, que já está 1-0 na competição. O jogo vai ser em Mauá, domingo, 3 horas da tarde. Estarei lá na narração desse jogo. Inclusive, uma galera me mandou na caixinha de perguntas, eu até esqueci de responder. Estarei nesse jogo domingo para acompanhar a partir das 3 horas da tarde. É um jogo que eu tô bem ansioso também. Duas equipes que ano passado se enfrentaram e foi uma diferença de uma posse na vitória do Vikings ano passado. O Sorocaba Vipers venceu no primeiro jogo o Paraná Clube Guardiões em casa. Nesse grupo, vale a gente lembrar, né, que os paulistas vão se encarar 2 vezes. Né? Então vai ter esse jogo agora em Mauá e depois as equipes se encaram de novo em Sorocaba. Então é um jogo também de aprendizado. Né? De repente, quem sair perdedor desse jogo leva um aprendizado importante para o segundo jogo. Lembrando que líder e vice-líder do grupo passam na D2. E eu tô bem curioso. Né? A equipe do Vikings trouxe um pacote com alguns reforços de Steamrollers, de Avengers, né? Alguns nomes legais ali pra gente ficar de olho. Confesso que o que mais me chamou a atenção foi o Gibi, né? Um jogador de secundária que vem do Avengers, que é um jogador muito bom, né? Tem uma boa visão de jogo para recuperar a bola, para forçar turnovers, e entra numa defesa que também tá crescendo, comunidade cada vez mais, e tá cada vez encarando melhor ali os times dentro da série Diamante, da SPFL, que é a primeira divisão. Então é um time que tá tentando se estruturar da melhor forma possível. Foi aos playoffs pela primeira vez esse ano, e é um ataque que segue numa construção, né? Um ataque mais leve, um ataque que tem muita velocidade com todas as suas peças. Perdeu o Lacra, né, que era um recebedor que tinha chegado esse ano, que era o cara para ser uma referência um pouco mais vertical para esse ataque, mas acho que é um ataque que ainda tem muita velocidade, tem um QB que está crescendo, está se desenvolvendo, né, que na SPFL teve acertos e erros e com certeza traz esse aprendizado, que vai ser muito importante porque encara uma defesa que envergou, mas não quebrou contra o Paraná Clube Guardiões, que roubou a bola várias vezes, que tem bons jogadores na secundária, que tem um bom front. Então vai ser um duelo muito interessante. Gosto muito desse jogo. E olhando também, invertendo um pouco os papéis, eu acho que o ataque do Sorocaba Vipers ganhou realmente uma cara nova com o Gustavo, um backfield que agora tem JP, um cara mais leve, mas você tem o Tyson também, que é um cara muito forte, que lê muito bem os espaços e consegue produzir contra um bom front, que é esse front do Vikings. Tem o Arthur De Luca, que é um cara que tá pro ataque, pra defesa, que pode ser utilizado. Tem Beng, tem vários jogadores dentro desse ataque que podem jogar muito bem. Acho que é um jogo que vai ser muito de detalhes, como foi no ano passado, né? Um jogo que eu realmente... É difícil a gente pesar um favorito, eu acho que num primeiro momento, em um jogo tão parelho, né? Eu acho que o Vipers vem empolgado de uma boa vitória, mas encara um Vikings que terminou muito bem a SPFL, né? Que terminou com uma classificação, que vem pro Brasileirão aí como uma equipe já um pouco mais estruturada e com alguns reforços que eu gosto. Eu acho que talvez, né, eu vejo um pouquinho de favoritismo para a equipe do Vikings, muito por como terminou a SPFL.
né? Acho que Sorocaba tem peças aí para com certeza vencer esse jogo. E assim, ano passado o Sorocaba perdeu esse jogo nos detalhes. Então, podem ter certeza que no recap desse jogo a gente vai estar falando de repente um detalhe ou dois que pode ter custado a vitória para um dos lados. Indo agora para o Brasileirão D1, temos 2 jogos, um jogo pelo grupo A e um jogo pelo grupo B. Pelo grupo A temos Gama, Leões de Judá e Rio Preto Vailers, né? Semana passada tivemos Dragons e Rhinos, agora temos o outro jogo desse grupo. Um jogo que para mim tem um favoritismo muito grande para a equipe de Rio Preto, atuais campeões. De todos os times que jogaram até agora, acho que foram os que jogaram o melhor futebol americano na primeira rodada. Mesmo fora de casa, sendo uma viagem um pouco longa, eu acho que é um tipo de jogo que o Vailers vai controlar desde o começo. Gama não conseguiu mostrar muita coisa na estreia que fizesse a gente pensar ao contrário. Foi um time que veio aí muita gente nova ainda, tem alguns veteranos, mas mais da metade do time é de novatos, pelo que me passaram. Então é um time que ainda está tentando achar sua cara e tá num grupo que não vai dar esse tempo, né? Então esse para mim é o grande problema, a grande dificuldade do Gama Leões de Judá. Caiu num grupo que você tem 3 times que estão brigando muito forte para playoffs e para ser campeão. Então a equipe acabou pagando o pato aí dentro desse grupo. E pro Rio Preto Vailers, eu acho que assim, é continuidade, é um jogo para você de repente tentar rodar mais as caras novas que você tem, entender cada vez mais como usar os jogadores americanos, né? Se bem que ficou, na minha visão, ficou muito não definido, acho que definido não é a palavra, mas ficou muito claro a forma como o Gaiman vai ser usado, como o running back, que me fugiu o nome agora, vai ser usado. A gente pode de repente ter o Ferrari ganhando mais carregadas nesse jogo, um cara que é um estilo diferente, então de repente o time se montar de outras formas, usar ele mais no jogo aéreo também, que era uma coisa que ele se destacava no Corinthians Steamrollers, em muitas passes screens e tudo mais, mas é um jogo que eu acho que o Preto deve ter uma tranquilidade, né? E eu espero que o Gama consiga fazer um jogo, se não parelho, né? Mas onde consiga ter momentos ali que consiga avançar, né? Mas eu acho que seria muito bom, né? Acho que até para o próprio Rio Preto Vailers, né, ter aí um jogo também que desafie um pouco mais o seu time do que eu estou projetando. E para fechar, temos Curitiba Crocodiles e Spartans Football, né? Jogo domingo, 1h da tarde, no Croco Stadium. Jogo que vai ter transmissão da Triplay, se eu não me engano. Vai ser pela Triplay, mas não sei se vai ser no YouTube da Triplay ou do Croco, mas vai ter transmissão desse jogo. E assim, é um jogo que, para mim, o favorito é o Curitiba Crocodiles. Queria deixar isso bem claro antes de começar a analisar. Eu acho que o Spartans traz um time que tem condições de brigar com o Curitiba Crocodiles. Realmente acho que o que a gente viu no primeiro jogo mostra um Spartans muito forte, né? Um Spartans que realmente pode brigar com os outros times do Brasileirão D1. Mas vai encarar um Curitiba Crocodiles que tem uma defesa infinitamente diferente do que a defesa do Paraná HP, tanto na sua linha quanto na sua secundária. Vai encarar um ataque que está engasgando, e esse pode ser um momento que o Spartans pode, de repente, tentar capitalizar, mas é aquilo. Se essa linha do Croco, que de repente não está jogando tão bem, consegue dominar esses Spartans, a gente já começa a ficar com o pé um pouco atrás. Mais uma vez, o Spartans tem uma boa linha defensiva, tem um bom front, vai ter que encarar um quarterback com muita mobilidade, que não cai fácil, que já mostrou isso no primeiro jogo, que está continuando, né, a desenvolver, né, a conexão com seus recebedores, né, que vai precisar melhorar ainda com o passar dos jogos. E tem também o Trey Fletcher, né? O Trey Fletcher que chegou muito de supetão antes do primeiro jogo, teve ali um momentinho ou outro pela defesa, mas a gente sabe que é um cara que pode ser usado no ataque, você pode fazer mais coisas com ele. Com certeza agora, com 2 semanas a mais de treinos e tudo mais, a gente deve ver mais coisas com ele também ofensivamente. E assim, o jogo aéreo do Spartans, o jogo terrestre do Spartans vai ter um baita desafio, porque vai encarar um front extremamente bom, extremamente testado, cascudo, qualificado, e uma secundária também muito boa. Então, assim, vai ser muito interessante ver o Mamão lidando com o fato de que talvez ele tenha menos tempo para processar as jogadas. Se o jogo terrestre vai conseguir desafogar com Sheik e Branco, eu acho que é um grande teste para a SOL, né, realmente encarar uma das melhores defesas do país e jogar bem,
É um divisor de águas, na minha opinião, porque a defesa do Curitiba Crocodiles é uma defesa muito boa. E assim, eu acho que o meu favoritismo para o Curitiba Crocodiles é porque, assim, é um time já mais testado, é um time já mais provado. O Spartans jogou muito bem o primeiro jogo, tem todos os méritos do mundo. O Quavo jogou bem, Nolan teve alguns momentos legais, Lacra jogou bem, Sheik jogou bem, Mamão jogou bem, todo mundo jogou bem. Mas vai encarar um time muito diferente, muito mais testado e muito melhor. E é nesse momento, e no passado do Spartans, sempre quando a gente achava que o time ia dar esse próximo passo, não deu. Isso aconteceu no Brasileirão D2 ano passado, isso aconteceu na SPFL desse ano. Então eu ainda fico um pouco receoso e um pouco cético. E eu acho que faz sentido, né? Porque, mais uma vez, eu entendo, é um time que está melhorado, tem os 2 americanos e tudo mais, e eu acho que a gente tem que esperar, é isso. Eu acho que é só a gente esperar. Se vence o Curitiba Crocodiles, o Spartans vira candidato a título. Fato, simples. Mas até eu ver, né, esse time realmente conseguir se provar contra um time bem qualificado, eu acho que eu sempre tenho um pouco de receio, né? Por mais que seja um time recheado de jogadores muito talentosos. Vamos agora então falar da BFA. A BFA que tem 2 jogos nesse final de semana, um jogo pela Conferência Nordeste e um jogo interconferência. Vamos começar pelo Nordeste, porque temos João Pessoa Espectros e Sergipe Redentores. E já começo esse jogo falando uma coisa muito simples. Se o Spectros não ganhar esse jogo, o Spectros estará fora dos playoffs. Eu acho muito difícil que o Spectros vença o Fortaleza Tritões no último jogo da fase regular. Claro, eu não sei os critérios de desempate, porque Mossoró também provavelmente vai fechar 0-4. Mas assim, se o Spectros não vencer esse jogo, o Spectros vai fechar 0-4. Isso pra mim é quase uma certeza. Eu acho que o time não jogou bem até agora, não conseguiu achar a sua cara, não conseguiu se reforçar para ser um time, para ter um time melhor, né? E também não quis, né? Às vezes ter muito gasto com jogadores estrangeiros num time que não brigaria por título. Eu consigo entender muito bem isso, consigo respeitar muito uma decisão dessas, mesmo sendo um time de extrema tradição, não só no Nordeste, mas no Brasil. E é um jogo que, cara, se existe um momento, se existe um ano para você ter um azarão desses, é 2024. Todo a respeito do Sergipe Redentores, eu acho que o time ficou numa situação de quarterback muito complicada, que vinha não veio, trouxe outro que desistiu e achou no Ash um cara que chegou e fez o que tinha que fazer para vencer o Carolina Wolves, num jogo que não foi fácil, num jogo em que ele errou e que ele acertou, e que o time também perdeu alguns jogadores no aquecimento, enquanto o jogo rolava. Então é um jogo que eu acho que ele vai ser bom de assistir. Eu acho que é um time que está querendo, né, ganhar espaço, um time que está querendo crescer dentro do cenário do Nordeste, encarando aí o maior campeão, o time de mais tradição, que está no pior ano da sua história. Então é um jogo que tem uma narrativa muito legal para a gente acompanhar de perto. Eu acho que as trincheiras podem ser um fator a favor do Spectros. Eu acho que quando você tem uma OL veterana, um bom running back que o time tem, você pode construir em cima talvez de um time que não tenha essa fisicalidade. Mas se o jogo terrestre emperrar, aí a gente pode ter um problema, porque o time não está conseguindo passar a bola e essa secundária dos Redentores está roubando bola. Então, eu acho que isso vale para o outro lado. Eu acho que o Redentores vai encarar um grande desafio de trincheira, né, contra essa defesa do Spectros, que também tem alguns nomes veteranos, também tem nomes que podem fazer jogadas. Mas é um jogo muito... Eu não quero dizer que é um jogo que é muito difícil ter um favorito, mas sabe? Tipo, há um ano atrás, eu acho que a gente nunca estaria tendo essa discussão. Mas esse ano, pelo que a gente viu até agora, é um Spectros muito abaixo. A questão é que encarou um dos 2 melhores times, que é o Mariners, e encarou uma cavalaria que tinha uma defesa extremamente boa de trincheira. Né? Apesar do que aconteceu no jogo contra o Wolves, a defesa da cavalaria nas trincheiras é muito boa. E o Spectros não tem, né, um quarterback móvel, né, como a equipe do Wolves tinha, para fazer muito estrago. Então, assim, é um grande jogo para a OL do Spectros. É o jogo para a OL realmente aparecer e tentar ajudar o time a garantir essa vitória, né? Tirar o máximo do jogo aéreo e focar num jogo terrestre bem feito. Eu acho que esse é a grande chave, né, que o Spectros tem que seguir. E defensivamente,
é muita atenção a um time que tem um quarterback que gosta de pendurar a bola, quarterback que não tem medo de estender jogada, que não tem medo de correr para first down, e a gente ficar de olho. A equipe do Redentores também tem o Kennedy, que eu acabei nem falando no último jogo, mas é um cara que também é extremamente consistente desde que chegou ao Nordeste, né, jogando na defesa, entrando no ataque em pacotes ali na goal line para pontuar. É um cara também que a gente às vezes fala muito pouco e joga muito bem. Tem o outro running back marroquino que, não sei, eu acho que não é um cara que soma tanto assim, mas se a OL fizer seu trabalho vai ter um jogo bom. Então, assim, eu confesso que eu ainda talvez esteja preso à tradição e eu apostaria no Spectros. Mas eu acho que o Redentores tem, se controlar nas trincheiras, o Redentores tem tudo para cometer esse crime, né, por assim dizer. Para fechar, temos o jogo entre Galo Futebol Americano e Manaus Futebol Americano, jogo interconferência da BFA. É um jogo que não interfere em nada para o Manaus, a efeito de classificação, mas que pode interferir ao Galo, porque vai contar como um dos 4 jogos que a equipe tem na temporada regular. Analisando os 2 jogos que as equipes tiveram até agora, né, 1-0 para cada um, a equipe do Manaus venceu o Tubarão Cerrado jogando fora de casa. Foi uma equipe que conseguiu, de certa forma, já encaixar muito dos seus reforços. Todo ano a equipe acaba conseguindo trazer alguns nomes. Fez uma rotação com os quarterbacks que eu achei muito interessante. Vamos ver como essa rotação vai funcionar nesse jogo 2 entre Canuto e Malik Brown. 2 caras muito diferentes, que trazem propostas diferentes e que podem ser necessários em momentos diferentes quando encara uma defesa como a do Galo. Né, uma defesa extremamente física, com uma secundária muito boa e que vai dar poucas janelas para você se arriscar. Então eu acho que é um jogo que a gente pode ter ali um Manaus que vai ter que soltar a bola muito rápido ou que vai ter que pensar em correr com o quarterback em algumas vezes durante o jogo. Então vai ser, né, um jogo de xadrez interessante ver essa questão de quarterbacks. Né, a linha ofensiva vai ter um grande desafio, vai encarar um time também que conseguiu jogar bem contra o Vasco, né, em alguns momentos. E é um jogo bem legal. Acho que para o Manaus se testar, Manaus precisava disso, né, e encarar um Galo, mesmo que não o mesmo Galo do ano passado, ainda é um Galo extremamente bom, extremamente qualificado e que venceu, né, o que eu, por exemplo, tinha como favorito do Sudeste, que era o Vasco. Mas assim, é inegável que o Galo teve 1/4 extremamente dominante e 3/4 onde o time sobreviveu. Não que o time tenha jogado necessariamente mal, mas o time sofreu para conseguir pontuar, capitalizar. Né? O time vai ter que achar formas de correr com a bola. O time não conseguiu correr contra o Vasco. E isso pesa muito. O Caravita teve um jogo onde ele teve bons e maus momentos, 2 interceptações. Então é um ataque que também está recriando essa química com o quarterback. E o jogo terrestre precisa funcionar. Eu acho que esse foi, de certa forma, um carro-chefe para a equipe do Galo. Sempre correr muito bem, deixar o adversário preocupado. E isso abria muito espaço para o jogo aéreo. Então, se esse jogo terrestre não aparecer, o jogo fica mais apertado, mais complicado, contra uma boa defesa do Manaus, que conseguiu jogar muito bem contra o Tubarão Cerrado, que se ajustou durante o jogo, mas vai encarar um ataque que tem melhores jogadores mais qualificados e um ataque que faz mais coisas do que o Tubarão Cerrado fez. O Tubarão Cerrado foi um time muito limitado em como jogar, em como correr, em como passar, né? E tinha uma OL pior. Então, assim, é um jogo muito interessante para as 2 equipes. O jogo será em Manaus, então eu acho que isso dá um aspecto de Manaus, pô, tô jogando em casa, uma viagem que é uma viagem longa, mas eu ainda vejo o Galo como favorito, né? Eu acho que o Galo venceu o grande desafio que tinha nessa primeira fase, logo no seu primeiro jogo. Tem um grande desafio agora também, mas eu tenho o Galo como um time mais físico para de repente aguentar, né, um jogo fora de casa nesse estilo que é o jogo contra Manaus. E acho, né, que a defesa tem um front muito físico que vai forçar Manaus a atacar muito mais rápido e às vezes a pressa é inimiga da perfeição num jogo como esse. Mas vai ser um jogo bem legal, um jogo também, mais uma vez, para Manaus tentar se provar
e para o Galo continuar mostrando que, apesar de ser um time que talvez está sendo questionado, um time que não jogou tão bem no primeiro jogo, apesar de ter vencido, então, de repente, você ter 4 quartos de um bom futebol americano, ou pelo menos você limpar um pouco dos erros que você teve na sua estreia, é um jogo muito importante, muito crucial para as duas equipes. E para o Galo ainda mais, porque é um jogo que pesa dentro da conferência. Mas meu favoritismo é para a equipe de Minas. Eu acho que o time provou no primeiro jogo que vem, mais uma vez, para brigar pelo título da BFA. Bom, meu povo, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, já se inscreve no canal. Deixa seu like, seu comentário. Compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser conteúdos antecipados como esse, é muito simples. Vai lá no meu Apoia-se ou no Clube de Membros. R$ 5 por mês você garante conteúdos antecipados toda semana. Beleza? Tamo junto e até a próxima.